Mateus, no livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, e verso 24. Mateus 13, 24. Eu quero que você observe isso aqui, o que Deus vai falar agora comigo e com você. Porque muitas coisas, irmãos, que a gente acha desnecessário, muitas coisas que a gente acha que é para a vida do outro, muitas coisas que a gente acha que não é para nós, é exatamente para mim e para você que Deus está querendo dizer, que Deus está querendo falar. E nós precisamos passar por algumas situações que nós não esperávamos que passaríamos. Nós precisamos enfrentar algumas situações que a gente não precisava ou não contava em enfrentar. Porque, irmãos, quando alguém que não tem responsabilidade pela palavra pura e genuína do céu fala algo, muitas pessoas perecem por falta de conhecimento, discernimento, sabedoria, acaba indo por esse caminho. De repente vem Jesus e fala coisas totalmente diferentes. Que Jesus ele está sempre nos alertando, falando por parábolas. E haja visto, irmãos, por que Jesus falava por parábolas. Quando ele terminava de fazer o culto, quando ele terminava de pregar, os discípulos chamavam ele em particular e perguntavam: por que o Senhor sempre fala por parábolas? E ele dizia assim: a vocês eu falo diretamente, mas os outros eu falo por parábolas. Aos que não entendem, eu falo por parábolas. Aqueles que insistem em não querer entender, eu falo por parábolas. Então as parábolas de Cristo nada mais é para nos alertar para algo, para abrir nossos olhos para uma situação. Irmãos, e o quão bom seria se a gente pegasse no Espírito o que o Senhor quer falar o mais rápido possível, para que eu venha aprender. E uma vez aprendido, aprender mais. Uma vez que eu aprendi mais, eu quero ir mais. Nós temos sempre que desejar ir além, amém? Nós temos sempre que romper, sabe, todos os dias, se alimentar cada vez mais. Conheço pessoas, irmãos, que têm 50 anos. Tem 50 anos que desde 3, 4 anos de idade que estuda. Termina o ensino fundamental, vai ali procurar uma faculdade, termina a faculdade, vai fazer especialização, termina a especialização, vai fazer doutorado, termina doutorado, não para. Por quê? Porque as coisas vão se secularizando, o mundo vai se secularizando, as coisas vão se modernizando, e a gente lê um versículo da Bíblia, e já se acha o mais crente do mundo. Sendo que o diabo, irmãos, ele investe pesado. Ele investe pesado, por quê? Porque ele não mede esforços para tentar destruir a mim, tentar destruir você, tentar destruir a nossa família. O diabo não mede esforço para tentar destruir a igreja que o Senhor levantou. E muitas vezes nós somos enganados, porque nos falta discernimento. Muitas vezes nós somos levados, como dizia Paulo, por qualquer vento de doutrina, levado para um lado e para o outro. Algumas palavras são suficientes para que a gente venha ficar à deriva, ficar duvidoso, ficar com medo. Em Mateus capítulo 13, verso 24, eu vou continuar aqui de uma parábola que Jesus já vinha contando, já vinha conversando, mas de repente ele emenda nessa aqui. Por isso Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Como o homem que semeou uma boa semente, ou seja, uma semente selecionada, uma semente especial, a melhor semente. Nós começamos, irmãos, com tudo, a nossa vida cristã, claro. Nós temos ótimos planejamentos, nós temos ótimos sonhos,
Irmãos, cada passo de fé que a gente dá, o diabo dá um atrás da gente, tentando nos derrubar, tentando puxar o nosso tapete, para que o crente venha cair de cara no chão, para que a vergonha venha ser grande. As pessoas falam: tu viu o obreiro tal, tu viu a irmã tal, tu viu o irmão tal. O outro diz: aquele ali nunca foi crente, nunca me enganou. Porque, irmãos, está todo mundo assim olhando, sabe, procurando um vacilo nosso, todo mundo atento. Eu sabia que caía, eu sabia que ia vacilar, eu sabia. Os acusadores estão ao nosso redor. O que não falta é acusadores. Então o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo, amém. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Mais cedo nós falávamos aqui, irmãos, na reunião com o Ministério do Louvor e com o Ministério de Adoração da igreja. Mais cedo nós estávamos aqui falando, escute aqui, nós já falamos isso aqui. O inimigo não é a pessoa que está com você, ele pode ser até um joio, mas o seu inimigo é aquele que planta o joio e vai embora. O seu inimigo é aquele que cutuca alguém e vai embora, e aquele alguém se torna contaminado pelas investidas do diabo para tirar você do espírito, e ele vai embora, e você fica com raiva de quem? Da pessoa que está perto de você, e não do chifrudo que foi embora. Então você tem que pegar isso aqui no seu espírito e conhecer com quem você está lutando, como você deve lutar. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, olha aqui, irmãos, o segredo, e se detenha nesse versículo 26, quando o trigo brotou, quando o trigo frutificou, em outras passagens, e formou espigas, já estava dando frutos, o joio também apareceu. Quando o trigo frutificou, quando o trigo brotou, os frutos já estavam bons. Então, quando menos se espera, o joio aparece. Imagine aqui que você é esse trigo, que você é essa árvore que já está pronto para dar frutos, mas de repente o joio aparece na sua vida, no seu caminho. Isso é necessário, pastor? Claro que sim. E nós vamos entender. Vamos entender, por exemplo, por que Jesus não deixou nós arrancarmos o joio. Mas antes, Deus permite a gente ser humilhado em algumas situações. Depois que a gente pensar, agora eu sou crente, agora eu vou falar do nome de Jesus, agora eu criei asas, parece que tomou Red Bull, criou asas, mas de repente vem as contrariedades da vida, e a gente passa por humilhações, somos insultados, para que a gente se assemelhe a Jesus, na hora da sua morte também. É necessário isso? Ou não foi Jesus que disse: ei, quer me seguir? Então pegue a sua cruz e siga-me. Então eu tenho que me assemelhar a Ele no momento da sua morte. Por quê e para quê, irmãos? Para que depois a gente se assemelhe a Ele na sua glória. Amém? Ou o meu e o seu Jesus não foi insultado, não foi humilhado, não foi cuspido, não acreditaram nele, não o crucificaram. E o que você quer é diferente disso, irmão? O que você espera é diferente disso. O apóstolo Paulo diz: eu tenho que passar pelos sofrimentos de Cristo,
Eu tenho que passar pelo que ele passou. E o que foi que ele passou? O que foi que ele enfrentou? E o detalhe aqui é que o joio só aparece quando você está frutificando. O joio só vai aparecer diante de você, perto de você, do seu lado, quando você está frutificando, quando você está dando fruto. Olha o detalhe aqui, irmãos. Entenda isso aqui no seu espírito. Quando você diz: ei, eu já estou pregando tão bem, eu já falei para o irmão, eu já levei o irmão para a igreja, eu convidei meus amigos, ei, eu fiz isso aqui. Aí de repente vem um amigo teu e começa a te trair, te apunhalar pelas costas, te fazer o mal. O que é isso, pastor? É o joio se levantando, irmão. É o joio se levantando. Só não tem problema com o joio quem não frutifica. Ah, pastor, eu não tenho esse problema não. É porque você não está frutificando, irmão. Irmão, você quer ser um crente de verdade? Você quer ser um crente autêntico? Irmãos, você vai encontrar mais joio no meio da caminhada do que trigo. Ou seja, você vai encontrar mais pessoas que desacreditam em você do que alguém que acredita em você. E pode ter certeza disso. Por isso que eu não posso matar o joio. Por quê? Porque o joio testifica da minha frutificação. Eu não posso tirar o joio, eu não posso. Irmão, já pensou? Se quem te fizesse raiva, quem quisesse teu mal, você matasse, você já estava andando só, não estava não por aí? Você já estava morando só, aliás. Estava morando só. Sabe por quê, irmãos, que nós não podemos arrancar o joio, nós não podemos tocar no joio, porque aquele joio vai testificar da minha e da sua frutificação. Como estão entendendo? Diga amém. Então, aqui está o motivo, irmãos. Até bem pouco tempo atrás eu não sabia, mas por que Deus não deixa a gente identificar e arrancar? Está aqui a explicação. Está aqui a explicação. Porque o joio vai testificar da minha e da sua frutificação. Então, se você não frutifica, você não vai ter problema com o joio. E a verdade é essa. Ei, você que prega o evangelho, você que canta, você que dança, você que está inserido em qualquer que seja a área do reino de Deus, qualquer que seja o ministério do reino de Deus, se está tudo em paz, está tudo tranquilo, está tudo sem, começa a se preocupar. Começa a se preocupar. Porque crente que não é uma ameaça ao inferno, irmão, ele precisa rever os seus conceitos de crente. Porque o diabo não é para gostar de crente, não. O diabo é o adversário de Deus. E nós somos seus filhos, suas criaturas. E logo ele é o nosso adversário também, amém? Então ninguém vai temer, ninguém vai se assombrar, não. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. É vestir a armadura, amém? É pegar a espada, é pegar o escudo, é pegar o capacete e ir adiante, amém? Não desista daquilo que Deus te chamou. E o que Jesus queria dizer aqui era: não arranque o joio. E olha o segredo, pois se você arrancar o joio, uma hora você vai ter que se arrancar também. Você vai ter que tirar você do meio também. Sabe por quê, irmãos? Eu quero que você entenda isso aqui. Tem hora que quem está do seu lado é joio na sua vida, mas tem hora que você também é joio na vida dos outros. Tem hora que eu e você somos joios na vida do outro. Tem hora que eu e você somos joio na vida de alguém. Falar de família, irmãos que vivem no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, cônjuge. Meu Deus, quantas vezes nós já fomos joio na vida de alguém, quantas vezes nós perturbamos a vida espiritual de alguém, quantas vezes? Eu não, né? Eu não faço isso, né, filha? Longe de mim, né? Não preciso falar não, fica quieto aí.
Mas irmãos, quantas vezes a gente já irritou alguém, quantas vezes a gente já maltratou alguém, quantas vezes a gente já foi joio na vida das pessoas. Por isso que eu não posso tirar, por isso que eu não posso arrancar, por isso que eu não posso, fazer o papel de Deus, porque vai ter hora que você também vai ser joio na vida de alguém. Ou você pensar, pastor, eu vou pedir a Deus para me arrancar os joios do meu lado tudinho. Irmãos, e se a pessoa que você pensa que é joio, pedir a Deus para arrancar o joio do lado dele também, será que você não vai junto? Será que você não vai ser arrancado também? Irmãos, sabe o que é evangelho? Não é eu olhar por a janela, evangelho é eu olhar no espelho. Amém? Entenda isso aqui, no nome de Jesus. Evangelho não é eu olhar pela janela. Olha o tamanho da roupa daquela infeliz. Olha pela janela, já estão falando de alguém. Ali é joio, ali não presta para nada. Olha para a janela e diz: já vai para farra, já vai para os cantos que não presta. Olha pela janela e vê os erros, vê as pessoas. Isso não é evangelho. Evangelho é quando você vai, está só você e você vai diante do espelho, aí você começa a falar com aquele que está no espelho. Amém? Isso é evangelho. E decore isso aí: evangelho não é eu olhar pela janela, evangelho é eu olhar pelo espelho. É isso que é evangelho, irmão. A gente precisa se olhar mais, a gente precisa falar mais com a gente. Pastor, isso é loucura. Não, vá para a psicologia. Vá para essas pessoas que faz com que a gente estuda para fazer a gente parar um pouquinho e olhar para a gente, ficar só e conversar com a gente mesmo. E conversar com a gente mesmo. Tentar entender um pouquinho, tentar me entender. Quer ver um cara? Lê um livro do Augusto Cury, por exemplo. Tente acompanhar uns vídeos do Augusto Cury. Cara crente, tá? Crente. Foi o maior ateu do mundo. Não foi o maior ateu do Brasil, ele foi o maior ateu do mundo. Porque tem ateu que é ateu e pronto. Mas ele era ateu dos ateus. Por quê? Porque além de tudo, ele ainda tentava, esbagaçar o nome de Deus aonde ele ia. Desfazer-se de Deus, era o maior prazer dele. E ele estudando a Bíblia, para combater com os crentes, ele foi fisgado e se converteu. Numa passagem bíblica que Jesus não falou uma palavra. Ele se converteu naquela história de Pedro com João, quando Pedro disse que não ia negar Jesus, e Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro já tinha negado o Senhor 3 vezes quando o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se ligou e olhou para Jesus. E quando olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele, nos olhos dele. Pedro ficou triste, irmão. Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. E Jesus ali converteu o coração de Pedro sem dizer uma palavra, só com o seu olhar. Foi aí que Augusto Cury se converteu. A maior mensagem de Cristo para aquele homem foi não dizer uma palavra. Foi não dizer uma palavra. Então nós precisamos disso. Nós precisamos conversar com a gente mesmo. A gente precisa se entender mais. A gente anda tão agitado, tão preocupado com um e com o outro, que esquece da gente. Esquece da gente. Mas vamos para cá. Em algum momento nós vamos ser o joio na vida de alguém. Em algum momento nós vamos ser o joio na vida de alguém. Então o joio não pode ser arrancado, porque o joio vai testificar da nossa frutificação. E essa parábola que nós lemos aqui, a parábola do joio, é para explicar a parábola do semeador. E nós vamos entender aqui, vamos abrir outro leque.
Marcos capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo escreveu Marcos capítulo 4, verso 8, capítulo 8. Irmãos, solitude é diferente de solidão. Você tá só, você escolheu o momento para ficar só, e às vezes só consigo e Deus é solitude. E não tem nada a ver com solidão. Tem muita gente que está só, mas está triste, está solitário. Mas tem muita gente que se refugia para ficar só com Ele e Deus. Ali é solitude. São muitas passagens bíblicas que diz, quando Jesus terminava de pregar, Ele subiu um monte para ficar só. Muitas passagens bíblicas. Ele terminava de pregar aqui, Ele precisava se reabastecer, ficar só com o Pai. E nós precisamos disso também. A gente gosta de multidão, a gente gosta de canela de fogo, a gente gosta de plantar bananeira, a gente gosta de lutar karatê no altar. Isso é que eu gosto, pastor. Vá nessa para você ver. Vá nessa. Irmão, se você não meditar, se você não pensar, sabe, se você não olhar para dentro de si, sabe, ter um momento de solitude, irmãos, você não vai suportar, você não vai aguentar. Você tem que dar conta da sua vida primeiro, e parar um pouquinho de dar conta da vida do outro, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, verso 8 diz assim: outra ainda, que é outra parábola, entenda que está falando das sementes. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Preste atenção, a 30, 60 e até 100 por um. Preste atenção aqui a sequência: 30, 60 e 100 por um. Agora vai para Mateus capítulo 13, verso 23. Bem rapidinho, Mateus capítulo 13, verso 23. E finalmente, a que foi semeada em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60, 30 por um. Vocês notaram que foi investido aqui? Amém? Foi investido. Um começou com 30, foi para 60, depois foi para 100. Um começou com 100, desceu para 60, foi para 30. A Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem erros. Por que aqui está trocado, está substituído? Vem comigo aqui em nome de Jesus. Como explicar essa modificação? Tem pessoas que começam com 100, e às vezes, irmãos, tem uma alta frutificação no começo, mas sem autoridade no Espírito. Começa, sabe, aceita Jesus logo no primeiro dia de culto. Você vai conhecer gente assim, irmão. Escute o testemunho de alguém desse jeito. Eu fui para a igreja receber a Jesus, já fui logo tocado, e aquele negócio, aquela empolgação, mas se esqueceu de investir no Espírito, que é a base, o alicerce do Espírito. Sabe, misturou aquele momento com uma emoção, misturou aquele momento com algo que não era investimento no Espírito, mas na alma. Começou ali com 100, começou ali a toda pressão. Aí, irmãos, é por isso que às vezes Jesus permite a ofensa. E a pessoa, ao invés de lutar, ela começa a esmorecer e vai caindo para 60. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. E não se quebrantando, e não descendo, e não se humilhando, e não vigiando, e não se esforçando, não aceitando o processo, cai para 30. Irmãos, ou você não conhece gente assim, vai esmorecendo, irmão. Não quer, eu já descobri tudo que o crente precisava descobrir. Quem você pensa que é?
Sabia que teve jovem aqui, adolescente, que tinha coisas da parte de Deus para falar com pessoas aqui, mas conhecia a pessoa, o alto nível de arrogância que ela tinha, por se considerar espiritualmente melhor do que todos, a pessoa se retraiu e não foi falar para a pessoa o que ele tinha para falar da parte de Deus. Para você ver que ponto uma pessoa que pensa que está ali no nível máximo, no nível 100, chega, não se humilha, não desce, sabe, vem as controvérsias, vem sabe, as situações contrárias, e ele não vigia, ele não olha, vai caindo para 60, vai diminuindo a frutificação, e por não se humilhar mais uma vez, por não suportar, por não querer descer, cai para 30, são aqueles que começam todo vapor, mas no final acaba esmorecendo, irmão. No final acaba esmorecendo. Tem muito cuidado com aqueles que dizem assim: eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, 40 anos de reteté. E se eu falar uma coisa, irmão, se eu disser que aquela irmã vai levar uma topada e cair, ela vai levar a topada e cair. Irmão, eu acho que é mais perigoso ainda. Tem quanto tempo você é crente, irmão? Irmão, o tempo de crente eu não sei. Eu sei que hoje eu sou filho. Amém? Jesus me aceitou como filho já faz um tempo. Amém? Quem diz que você é protestante é Martinho Lutero. Jesus disse que você é filho. Amém? Eu gosto de crente, de evangélico. Irmãos, sabe, isso aí é para estatística. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Então vamos deixar um pouquinho a nomenclatura, sabe, essa altivez, sabe, essa situação. Não, eu sou PhD em filosofia. Irmãos, estudar não faz mal para ninguém. Desde que você se alimente saudável daquilo. Amém? Por isso que Jesus permite certas situações, irmãos. Por isso que Jesus diz, às vezes Jesus, eu creio, tá? Na minha mente certificada. Jesus olha e diz assim: mas que crente empolgado. Mas que crente, né? Eu vou fazer como eu fiz com Jó. Vai lá, perturba lá, tira a paciência dele lá, fala alguma coisa que ela não gosta lá. Irmãos, e esses crentão, irmão, que tem muito tempo de crente, que tem muito tempo não sei de quê, que fez não sei o quê, estudou não sei aonde. Irmão, diga uma coisa que ela não gosta para ver. Fala uma coisa que ela não gosta. Ai, Jesus. Já tem aqueles que começam em 30. Presta atenção. Já tem aqueles que começam em 30. Você olha e não dá nada por ele. Mas de repente começa a frutificar. Amém? Sabe, irmão, todo mundo aqui, a maioria aqui, já quebrou a cara com relação a alguns irmãos. Rapaz, aquele ali, aquele é crente, menino. Quando ele fala, me arrupei todinho. Aí quando pensa que não, ele está fazendo ser vergonhice. Quando pensa que não, é um crente, mas não tem paciência, não é um crente amoroso. Aí você fala, você viu aquele irmão orando? Aquele irmãozinho lá, ora direitinho, dá conta do recado, é meia boca, é mais ou menos. Começou com 30, irmão. E de repente, ele vai para 60. Escute, acontece uma situação que aparentemente uns frutificam 30 por 1, mas quando vem a situação difícil,
Aí lá vem aqueles aleluiados, pentecostais. Eu sou pentecostal, irmão. Eu sou pentecostal. De verdade. Mas é porque tem uns aleluiados demais. Tem uns que são pentecostais demais, irmão. Mas quando veio, pega para capar, situação difícil. Aí está ali aquele que aparentemente frutifica 30 por 1. Então aqueles aleluiados pentecostais começam uma confusão, começa a brigar, começa a criar problema entre si. Começa as coisas não darem certo. Enquanto esse resolve a se quebrantar, enquanto aquele que aparentemente era 30 por 1 começa a descer, começa a se humilhar, começa a buscar, em meus revés da vida começa a se manter na posição de crente. Então ele começa a se fortalecer na palavra de Deus e confia em Deus. E a frutificação que era 30, de repente está indo para 60. Amém? Porque ele suportou, ele aguentou. Irmãos, tem 2 meninos aí que eu vou falar com eles depois. Porque quando eu estava preparando essa mensagem aqui, Deus me fez lembrar eles. Eu vou falar com eles depois e vou passar essa visão para eles. Porque não se aparenta como a gente quer na sociedade, a gente já bota para escanteio. E Jesus me cobrou isso esses dias. Ele tocou no meu coração com relação a isso esses dias. E que Deus toque no coração de muitos aqui, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Por isso, irmãos, lança a semente, que é a palavra, amém? Sem desistir de ninguém, porque você não sabe quem vai frutificar ou não. Essa é a palavra, irmão. Ah, mas aquele ali não vai valer a pena. Como é que você sabe? Ah, mas aquele ali eu não vou investir nele, porque não, sabe, não vai dar certo. Como é que você sabe? Tem tanta gente que você apostou tudo, não deu certo. E tem muitos por aí que você acha que não vai dar e acaba dando, irmão. Acaba lhe surpreendendo. Isso é para Deus dizer para mim e para você: ei, é eu que estou no controle de todas as coisas. É eu que sei de todas as coisas. É eu que levanto e abato quem eu quero. Amém? É eu que promovo e tiro quem eu quero. É eu que coloco e tiro quem eu quero. Então nós não temos que escolher para quem nós vamos lançar semente, para quem nós vamos pregar a palavra, em quem nós vamos investir mais. Não! Esse papel não é para mim, não é meu. O meu papel é lançar a palavra, pregar o evangelho. E Deus é que vai fazer nascer dali frutos, frutificação. Amém? Então nós não podemos escolher, porque nós não sabemos quem vai frutificar. O joio define se eu cresço ou diminuo na frutificação. Olha para cá. Irmãos, quanto mais joio nasce próximo de você, é sinal que você está dando mais fruto. Amém? Quanto mais joio, irmão, nasce perto de você. Pastor, mas eu não entendi porque era tanta perturbação. É porque você está frutificando. É porque você está dando fruto. Pastor, eu não entendia porque tanta perseguição. Eu não entendia porque que quanto mais eu orava, tem um ditado aí que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tudo bem, lá é reza. Aqui quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Por que pastor? É porque você está frutificando. Amém? E quanto mais você frutifica, mais joio vai nascer perto de você. Eu vou tirar esse joio, pastor? Não, porque esse joio vai comprovar, vai testificar a sua frutificação. Amém? Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu vou dizer aqui. Talvez aqueles joios se transformem em árvores de bons frutos, porque vai testificar, porque poderão se converter e poderão mudar. Amém? Mudar a sua natureza. Em nome de Jesus, fique de pé. Fala, meu Deus, já é 9h11.